e vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Ele fez uma ou duas grandes defesas que foram importantes no jogo. Só que a gente precisa vencer o jogo, e para vencer precisa fazer gol. Mas eu não atribuo assim, a um elemento ou outro individual. Acho que a gente tem que melhorar coletivamente e a bola ela vai passar a entrar. A gente está criando e tem que insistir. No momento na vida você não está fazendo bastante coisa certa. O final, que é o principal, de fazer o gol, a gente está errando. Mas não é deixando de fazer muita coisa certa que a gente vai ganhar o jogo. Então isso eu acho que a gente tem que ressaltar, que a equipe de novo criou muita chance, foi dominante na maior parte do jogo. Final do primeiro tempo, a gente sofreu ali uns 2 lances, que foram os lances mais perigosos do Corinthians, um desajuste de marcação, de uma jogada mapeada, que a gente já tinha visto nos vídeos, as inversões nas laterais, principalmente no Fagner. E quanto às substituições, eu acho que o Igor Gomes entrou muito bem, Toró também. E a substituição, especificamente do Pato, às vezes você vai fazer uma substituição que você mexe e o torcedor ele tem sua razão. Eu sabia que a torcida podia reagir daquela forma, porque você vai tirar um camisa nova para colocar um meia volante, mas a gente não estava mais conseguindo criar. Fazia 15 minutos, porque a gente estava perdendo o meio campo, a gente não tinha mais articulação. Eu coloquei o Daniel aqui para o lado e centralizei o Toró, e o Liseiro acho que entrou uns 7, 8 minutos no total. Nesse tempo deu para a gente ter acho que 2 escanteios, um chute do Bruno Alves e o pênalti. Então, o time melhorou e era mais ou menos o que eu achava que ia acontecer. A gente precisava ter domínio de novo do meio do campo. A outra questão era conseguir fazer pressão na bola lá na frente para a gente tirar o time de trás, que a gente não estava conseguindo naquele momento. Então, é a engrenagem que tem que rodar como um todo. Então, o time iria criar mais condições de ganhar, mesmo você tirando um camisa 9. Então, não é você tirar... Futebol não é uma coisa matemática. Senão a gente colocaria 10 atacantes e iria fazer gol. E não é isso. A gente tem um time até muito ofensivo, poucos jogadores de marcação. Se fosse só por isso, a gente tinha feito muitos gols em todos os jogos. Diniz, aqui no fundo, eu queria ouvir você sobre a negociação que o São Paulo fez com o Ajax pela venda do Antony. O que representa para você ter esse jogador até o meio do ano? Se isso merece talvez até uma conversa para talvez saber como ele está se sentindo. É uma negociação que envolve muito dinheiro. Ele sabe já tem um prazo de validade, né, a permanência dele aqui no São Paulo. Como é que um treinador lida com uma situação dessa com um jovem promissor? Não, para mim é tranquilo. O Antony está com a cabeça super boa. Ele já estava sabendo que isso poderia acontecer, então ele não foi pego de surpresa. Inclusive, ele queria muito jogar, eu também queria muito que ele jogasse, mas aí, por precaução, para a gente poder concretizar a negociação, consensualmente, a gente resolveu preservar o jogador para esse jogo. Mas ele vai ajudar, ele está muito focado, ele tem uma identificação muito forte com o clube. Como eu te disse, ele queria, inclusive, jogar hoje. Fernando, boa noite. Boa noite. O que incomoda mais nesse momento? São 3 partidas sem vitória no Campeonato Paulista ou 3 partidas com erros de arbitragem na sequência? O que incomoda mais são as partidas sem vencer, porque mesmo com os erros da arbitragem, a gente poderia ter vencido os 3 jogos, que a gente perdeu muitos gols, então isso incomoda mais. Mas é lamentável os erros de arbitragem de hoje. É muito fácil de apitar o pênalti do Igor, foi bem na minha direção. Só você olhar para a televisão, como é que o Igor conseguiria ficar de pé no lance? Impossível. Não sei se é o Camacho que chega, a bola já estava na frente, não tinha como. Assim, lance muito fácil, muito claro de ser apitado. Extremamente fácil. A outra crítica em relação à arbitragem, que hoje não pode passar batido isso, o Corinthians retardou o jogo desde o primeiro minuto de jogo, como aconteceu contra o Santo André. Aí, quando o Santo André retardaram, foram 3 minutos de acréscimo. E hoje ele foi dar um cartão para o Cássio, quando tinha 90 minutos de jogo. Então, ele não queria apitar o jogo. Queria que o jogo, quanto mais ficasse parado o jogo, parece que era aquilo que ele queria que acontecesse. Então, ele interferiu diretamente no resultado, como contra o Novo Horizontino interferiu diretamente no resultado, e o Santo André também. Então, isso revolta, porque assim, são erros, e não foram erros difíceis, inclusive do Santo André. O cara estava 1,5 metro, participou da jogada, e provavelmente aquele gol não teria saído. E a história do jogo poderia ter sido outra. E hoje também o pênalti foi muito claro, um pênalti para definir e coroar o time que jogou melhor. Porque o São Paulo jogou melhor, foi superior ao Corinthians. O Corinthians também teve chance, mas o São Paulo teve um time para sair vencedor hoje, foi o São Paulo. Diniz, boa noite. Com a volta do Igor Gomes da seleção olímpica, como que você pretende montar esse meio de campo do São Paulo, já que o Hernanes, pelo menos no primeiro tempo desse clássico, deixou bastante a desejar, e você colocou o Igor Gomes praticamente naquela posição. Você pensa em montar um time com o Tietê, Igor Gomes
e Daniel Alves. Como você pensa em montar o São Paulo, o meio de campo do São Paulo com o retorno do garoto? Não volta o Antony também, isso é uma das possibilidades, mas isso a gente vai ver na semana. Tem algumas alternativas para montar o time. Essa é uma delas. Diniz, o Raí, ainda há pouco, disse que é preciso que haja uma mudança aí na política da arbitragem do Campeonato Paulista. Ele reclamou bastante disso, que o São Paulo está sendo cobaia de árbitros inexperientes e que precisa ser revista a política de arbitragem da federação. Eu ainda pergunto se o VAR faz falta no Campeonato Paulista. Nesses momentos aqui, nesses 3 jogos, o São Paulo fez muita falta. Muita falta. Fez pouca falta, não. A gente não sabe quanto custa, os recursos, mas a gente tem um quadro de bons árbitros aqui em São Paulo. Eu sempre elogio. Mas a maneira como foram escalados os árbitros, eu também vou um pouco na linha do Raí, que o critério, assim, a gente não dá para entender muito qual que é o critério. Um jogo, o São Paulo e o Corinthians, era o único clássico da rodada. Espera-se que você bote o melhor ou um dos melhores árbitros para apitar, porque é o que exige o jogo. Porque é um cara que vai determinar muita coisa na partida, como determinou. Foi determinante para o São Paulo não ser vencedor. Não foi só ele. Eu não gosto de colocar na arbitragem, mas assim, só que da maneira que foi determinante. Deixa eu te dar o pênalti, o jogo praticamente já tinha acabado. Pênalti fácil de ser apitado. Então tem que apitar o melhor. Se você errar com o melhor, é diferente. Então, assim, a maneira como estão sendo escalados também, para mim, é contestável. Fernando, boa noite. Eu queria que você falasse assim, até que ponto você entende que pode ir uma cobrança em cima de um técnico? Eu pergunto isso porque é claro que é natural você e todos os outros técnicos tentarem blindar o elenco, chamarem a responsabilidade, mas eu queria que você fizesse uma avaliação até da imprensa, não só da torcida, mas também da imprensa, porque muito se esperava de você, aqui como técnico de São Paulo, para fazer o São Paulo jogar mais, ter mais a bola e criar mais chances de gols. A gente vê o São Paulo com bastante tempo com a bola e criando inúmeras chances de gols. Em tese, você está cumprindo com aquilo que se esperava. Só que os jogadores estão perdendo muitas oportunidades dentro de campo. E técnico, nem você nem nenhum, chuta a bola para dentro do gol. Então, até que ponto você entende que a imprensa consegue fazer uma avaliação disso na hora de cobrar o seu trabalho? E até que ponto pode ir essa cobrança em cima dos técnicos, não só você, de todos, nessa responsabilidade em cima dos resultados? Não, isso é uma pergunta, para mim, eu fico feliz com a sua pergunta, muito bem colocado, parabéns. Esse é o debate que a imprensa tem que fazer, parar de analisar resultado, porque aí passa, então a gente fica sempre na margem, que um dia o São Paulo pode jogar mal, não jogou mal no campeonato ainda. Jogou o jogo que a gente jogou talvez pior, que foi mais equilibrado, foi o jogo do Palmeiras. Os demais jogos a gente foi dominante, era para ter vencido todos pelo aquilo que jogou. Se acontece um deslize aí em outro jogo, aí já todo mundo esquece o processo todo. E o futebol aqui não vai mudar enquanto a gente continuar com esse negócio de não conseguir distinguir o que é trabalho e o que é resultado. Tem que ganhar? Claro que tem que ganhar. Absolutamente. Só que isso é mais fácil, todo mundo sabe que tem que ganhar. E o torcedor quer que ganhe. O torcedor quer que ganhe. Se for 1-0, ele quer principalmente ganhar. Mas se a gente puder ganhar e jogando e construindo, mais feliz ainda ele vai ficar. Só que para a gente ganhar, já falei isso na outra entrevista, eu acredito, em uma outra ocasião, eu acredito na lei da probabilidade. Quando você cria mais com o adversário, oferece menos chance com o adversário, você está sempre mais perto de ganhar. E o trabalho do treinador é isso, porque assim, senão a gente ia ter ser um jogo de certeza. Vou fazer isso, logo então eu vou ganhar o jogo. E a gente não tem essa certeza. E o futebol e a vida, eles são coisas assim muito bonitas por conta disso. A gente não tem certeza de nada nessa vida. E o futebol também não tem certezas. Mas que o São Paulo tem um caminho, os jogadores se dedicam arduamente. Eu tenho muitos elogios a fazer ao elenco de São Paulo, inúmeros elogios, porque os jogadores são profissionais, tem jogadores de muita qualidade, tem uma base que sempre nos socorre quando é preciso, o staff é muito bom, o pessoal da segurança como um todo, a diretoria, todo mundo está caminhando junto. E esse é o caminho. A gente tem que insistir nas coisas certas. E não achar que, a qualquer momento, você tem que mudar. É isso que eu penso da minha vida e que eu penso do futebol. Acho que tem que fazer o certo, lutar pelo certo. E, às vezes, o certo, não acontece o resultado. Você pode fazer tudo certo. É igual um cara que se cuida, e por um motivo foi atropelado, morreu ou teve um infarto no coração. A vida não tem garantias, o futebol não te dá garantias. Eu acho que a gente tem que premiar o trabalho. E eu acredito que na perseverança e na persistência, a gente acaba sendo premiado no final.
Fernando, em cima justamente disso, o torcedor de São Paulo tem sido um torcedor que tem cobrado muito, né? Hoje a gente viu o torcedor até bravo com você em alguns momentos da partida. O torcedor consegue compreender ou é difícil para o torcedor compreender esse trabalho que vem sendo feito, de repente, sem ter a vitória? Para o torcedor é muito difícil, porque ele quer ganhar. O torcedor do São Paulo está uma década sem ganhar títulos importantes, mais de uma década. Então, para o torcedor é difícil. Mas, mesmo sendo difícil, o São Paulo conseguiu sair aplaudido contra o Novo Horizontino. E o jogo do Santo André criou uma situação de dividir um pouco as opiniões, assim, porque vê que o time está jogando. Então, eu acho que o torcedor do São Paulo ele não tem orgulho do resultado, mas acho que ele tem orgulho daquilo que ele vê no campo, daquilo que ele vê o time proporcionando. Só que a gente precisa ganhar, porque o que o torcedor quer mais é ganhar, mais do que jogar bem. Mas eu acho que jogando bem, a gente aumenta a chance de ganhar. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente está no caminho certo. Eu espero muito que a gente consiga ganhar, porque o torcedor do São Paulo merece essa vitória. Quando me xinga, me chamaram de burro, isso está tudo certo. Eu estou ali para isso mesmo. Só que eu tenho que ter a coragem de fazer aquilo que eu estou enxergando. Que eu preciso é devolver. Só que a gente, também por conta da mudança do Lisieiro, a gente teve um chute perigoso do Bruno Alves, teve acho que 2 escanteios, e teve o lance do pênalti. E foram 8 minutos só. Então o time não piorou com a entrada do Lisieiro. E o que o torcedor queria? Ganhar o jogo. E se tivesse ganho o jogo, era o que todo mundo quer. Então, eu estou aqui para, no momento que o torcedor precisa xingar, e tem alguém, o treinador está lá, ele vai ser xingado e vai ser cobrado. Esse é o meu papel. Eu não tenho nada, não tenho crítica nenhuma ao torcedor do São Paulo. O que a gente tem que entregar para o torcedor é vitória e título. E quando a gente conseguir fazer isso, o torcedor vai aplaudir e vai acontecer o trabalho, não só meu, mas de todo mundo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.